Boa noite, pessoal. Quase 2 semanas aí sem apresentar nenhum estudo para vocês. Esse indicador eu estava testando ele quando eu precisei viajar 2 semanas atrás. Não é um indicador muito fácil de usar. Ele apresenta uma plotagem diferente quando o gráfico está parado em comparação ao gráfico em movimento. Eu vou mostrar primeiro ele com o gráfico parado e o que pode ser feito com o gráfico parado visando o estudo. Essas linhas retas podem ser modificadas quanto ao seu grau de plotagem. Então aqui no menu vocês têm o período de cálculo, que é o período baseado em uma média, e o desvio. Esse desvio ele modifica o grau de plotagem das linhas somente no gráfico parado. Então, se eu aumentar, por exemplo, para 10, as linhas começam a sair da horizontal e aumentar o ângulo de plotagem. Quanto maior for o desvio, maior será o ângulo de plotagem. Isso fica bom para fazer estudos de LTA e LTB, que é o que bastante pessoas usam para tomar decisão no mercado. Infelizmente, esta plotagem com o gráfico rodando não fica desse jeito. Eu coloquei o nome no indicador de Momentum Cumulative, porque ele mostra somente o que está acontecendo no momento no gráfico de preço. A coloração ela está inserida nos candles. Vocês podem ver aqui propriedades de Momentum Cumulative. Esta coloração ela também só vai aparecer quando as linhas começarem a criar divergências. Eu vou abrir a janela aqui embaixo, que eu acho que dá para ter uma visão melhor da plotagem. Esse indicador ele vai criar, quanto maior for o desvio que eu colocar nele aqui, maior será o desvio. Eu vou voltar ao valor inicial para facilitar a visualização. Não. Modifiquei o valor, volta a plotar as linhas que aparecem no gráfico parado. O preço começa a movimentar, as linhas começam a se movimentar também. Isso é devido ao cálculo
que eu inseri nessas linhas. A linha amarela, ela vai sempre ser plotada acima dos candles, desde que o preço continue subindo. A linha azul será plotada abaixo dos candles, desde que o preço continue descendo. Se o preço começar a cair, a minha linha amarela vai sair da região de máxima dos candles e vai romper a linha do preço, ou seja, vai romper a região onde está sendo plotado o candle. Essa linha rompendo a região de preço, os candles começam a ser plotados na cor vermelha. O mesmo ocorre com a linha azul. Ela rompendo o preço acima dos candles, ela vai começar a mostrar plotagem verde nos candles. Uma característica que ocorre no indicador de topos e fundos, que é a replotagem de cores, ocorre também com esse indicador. Eu coloquei o replay aqui no dia 21, infelizmente tem um gap. Eu vou modificar para um valor maior de desvio, para que ele comece a mostrar mais rápido o funcionamento do indicador. Eu mudei para 1.08. Basicamente, esse indicador vai fazer o mesmo que faz o Waze Wave da Nelogica, que vai acumulando um valor de acordo com o cálculo que você insere no algoritmo. Já começou a mostrar coloração vermelha. Sinalização de venda. Uma característica muito interessante nessa coloração é que, se inverter a coloração, vocês podem cancelar a venda, no caso que está vendido, né? Eu vou entrar com uma venda, mas se inverter para verde, podem cancelar, porque o preço vai inverter. Eu peguei algumas situações que eu via um pivô, por exemplo, de baixa, e o candle ficou verde e o preço não desceu. Então é uma coloração muito segura. Vocês, quando testarem aí em suas plataformas, vocês vão ver que ela é muito assertiva. Ela tira qualquer tipo de julgamento que a gente costuma fazer, que o preço vai subir, que o preço vai descer, que fez um pivô de alta, que fez um pivô de baixa. Ela vai mostrar o que realmente está acontecendo no mercado. Se o preço estiver subindo, ela vai pintar de verde. Se o preço estiver descendo, ela vai pintar de vermelho. Vocês vão ver que até 2 candles podem se apagar, apesar de já ter formado uma coloração vermelha. Dependendo do comportamento das linhas, esses candles apagam. Então seria interessante usar 2 gráficos, um com período maior e um com período menor. Aqui já dá para ver
Eu coloquei no 4R para facilitar a plotagem de desvio. Se eu colocasse todas para cima, vocês teriam o mesmo que ocorre aqui com o Wave. Se eu aumentar bastante o valor de desvio no gráfico parado, irá aparecer toda a coloração. Eu vou mostrar aqui, apesar de que se eu mexer aqui, essa plotagem aqui vai sumir. Mas eu vou mexer para vocês verem. Vou colocar um desvio 20. Tem que ser um pouquinho maior para o gráfico de 1 minuto. No 4R já está havendo desvio. Essa plotagem aqui no gráfico fica praticamente impossível de você acompanhar porque ela vai subir muito. É um cálculo de acumulação. Então, quando as linhas cruzam o preço, elas começam a acumular valores. Quanto maior o desvio, maior é o valor de acumulação. Então, chega a deformar o gráfico. Não é o que vocês devem procurar no indicador e na coloração. A principal característica que eu quero que fique bem clara é a coloração, porque a coloração ela vai mostrar exatamente o que está acontecendo no mercado. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos para exemplificar para vocês. Vou aumentar o desvio bastante até chegar ao ponto de todos os candles ficarem coloridos. Um pouco mais. 50. Aí. Gráfico parado, vocês conseguem ver o desvio. No gráfico rodando com um desvio de 50 é praticamente impossível essas linhas ficarem dentro do gráfico de preço. Então ficará mais ou menos desse jeito. Coloração da venda. Vai surgir algumas regiões brancas para você continuar posicionado. Se inverter para verde, você inverte. Se inverter para vermelho, é igual outros indicadores que eu tenho aí, igual o indicador candles de regressão hack, que dá o sinal de venda. Algumas regiões ficam brancas, continua venda, só inverte quando muda a coloração. O nome não estava vindo à mente. Eu posso colorir mais ainda, é só aumentar até o ponto onde vai ficar com uma divergência enorme na plotagem. Ó, vocês veem que as linhas vão ficando cada vez mais na vertical. Como eu falei, não é o ponto principal desse indicador. Acumulação de compra, acumulação de venda, só serve para isso, só para sinalizar e para colorir os candles. Essa coloração, como está aqui, com o gráfico rodando, com certeza vai plotar verde desde o começo. Então é uma característica que eu não consigo colocar no gráfico rodando. Ó, o desvio é tão grande
que fica praticamente impossível ver o restante do indicador. Eu vou voltar para desvio 1 para mostrar o gráfico rodando. Volta a plotagem original. Desvio 1 já é o suficiente para mostrar. E já começou a colorir os candles. Gráficos de tempos menores costumam ser mais rápidos, né? Uma outra coisa que é muito importante. Vocês mudaram de um gráfico para outro, o candle está subindo e plotando uma coloração de venda. Seria interessante aguardar essa coloração reverter para compra, por exemplo. Se realmente estiver numa venda, vai dar sinal de compra, fazer uma correção e depois vocês entram na venda. Nunca entrem já no ato, a não ser que seja um gráfico curto como o 4R, que os sinais são bem mais rápidos. Se o candle está verde, deu sinal, o candle pintou de verde e está subindo o preço, é óbvio que está simples para vocês entrarem numa compra. Mas se estiver verde e o preço caindo, aguardem um sinal mais limpo do indicador. Os pontos negativos são esses que eu apresentei. A plotagem cria desvios muito grandes. Eu tentei minimizar esses desvios, mas não deu um bom resultado. Aqui vocês, não sei se vocês conseguiram ver, esse candle estava pintado de vermelho, ficou branco, seguindo a configuração da linha, ó. Fica trocando de cor. Não é uma coloração que insere cor e continua, ó. Já inverteu para verde. É claro que aqui o vídeo está sendo apresentado em velocidade mais alta que o normal. Se eu retornar para uma velocidade mais baixa, vocês vão conseguir ver que o gráfico maior está subindo, o gráfico menor já deu sinal de compra. Seria uma entrada baseada nos dois, um dando apoio ao outro. Então é sempre bom trabalhar com dois períodos gráficos, um menor e um maior, para ter uma melhor compreensão do que está acontecendo com o preço. Vou deixar rodar um pouquinho aí. Coloquei em gráficos de períodos bem baixo para facilitar a apresentação. 4R, poucas pessoas têm coragem de atuar no índice num gráfico tão curto. Eu não tenho. Isso aqui é mais para a apresentação da coloração, que vocês vão ver que é muito boa, é muito assertiva a coloração, apesar das dificuldades com a plotagem das linhas e apesar de, no caso de vocês mudarem o tempo gráfico ou mudarem o papel, quando retornarem, essa plotagem terá sumido, o indicador vai estar do jeito que ele mostra quando está parado. Vocês vão ter que iniciar novamente todo o estudo e aguardar movimento para a entrada. Nenhuma média faz esse tipo
de coloração. Não existe média que faça um desvio de uma retração desse tipo e continue mostrando coloração. É por isso que eu resolvi apresentar esse indicador e essa coloração. Ó, 2 candles mudando de cor ao mesmo tempo. Vocês, se quiserem testar, vão ter que se adaptar a isso. Se eu tivesse começado desde o início do dia, aqui com certeza vocês teriam candles pintados de vermelho até esse ponto. No caso, até aqui. Uma compra muito boa. Seria interessante usar gráfico de 1 minuto aqui e 5 minutos aqui, né? Ó, temos uma correção desse movimento sendo mostrada no gráfico de 4R. Vou colocar as linhas mais finas para que vocês possam ver a característica principal do indicador, né? Correçãozinha bem fraca. Uma outra coisa. Vocês podem usar o indicador no gráfico. É válido também. É uma maneira de vocês conseguirem ver o movimento. Ó. Está acumulando acima da média. Isso aqui é um excelente sinal. Mas vocês podem usar também o indicador aqui na janela de baixo. Ele vai plotar dentro do perímetro da janela. É muito mais fácil de conseguir ver do que aqui. Eu prefiro do jeito que está aqui. O indicador me mostra uma acumulação. Ó. Corrigiu. Está subindo novamente. Eu tenho praticamente tempo real o que está acontecendo no gráfico. E eu anulo se eu não quero ver os movimentos, se eu não quero ver que é um movimento grande aqui, um outro movimento pequeno. Eu tenho uma divergência aqui comparado ao gráfico de preço. Isso aqui pode estar sinalizando uma correção desse movimento, não sei, mas eu tenho a divergência, né? Então também é válido manter somente o indicador no gráfico de preço. Eu tenho a coloração limpa de compra. No gráfico menor eu tenho algumas regiões de correção. Como eu consegui apresentar rápido, vou deixar rodando aí mais uns 10 minutinhos.
Vocês viram que os dois candles que estavam vermelhos ficaram branco no momento que a linha amarela deu um quebra para cima. Por isso que é importante estar de olho em um período gráfico menor, apesar de que é muito visível, é gritante a barra que se formou aqui no fundo. Você ter um período menor para te avisar que pode ter uma correção desse movimento ou uma reversão, uma continuação do movimento anterior, né? Então seria uma região para você ficar de olho no stop se você entrou contra esse movimento maior que fez uma correção, praticamente chegou a 72% de correção. Se não romper esse fundo, pode estar sinalizando um pullback, mas como eu falei, sigam a coloração porque ela é mais assertiva do que suposições. Esqueçam a ideia de que tá formando um pullback do movimento anterior. A coloração mostrou venda é venda. A coloração mostrou compra é compra. Análise subjetiva não cabe nesta coloração.
nós temos uma região de briga. Vocês podem ver compradores forçando, vendedores empurrando para baixo. Quem vence isso aqui? Quem está com mais força? Vendedor ou comprador? De qual lado está o pavio? Na parte de cima ou na parte de baixo? Vendedores estão conseguindo ganhar, compradores estão conseguindo ganhar um pouco mais de força, mas aqui é claro que os vendedores estavam com mais força.
Eu acho que já deu para vocês terem uma noção. Para trás, sem desvio, candles apagados. Para frente, gráfico em movimento, candles pintados. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.